Olá, gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Justa, o seu canal de informação sobre saúde, direito e inovações médicas. Olha, esse episódio vocês já perceberam que está um pouco diferente, né? Estamos aqui com uma dupla de doutores. E não é só isso não, viu? 2 irmãos que seguiram a mesma carreira. 2 ortopedistas. Vou dar as boas-vindas aqui. Vamos ver se minha mãozinha chega, viu? Doutor Lauro. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer. Lauro Lopes, especialista em joelho, é isso? Isso. Para eu não confundir. E doutor Roserson. Falei direito, doutor? Falou. Vamos lá, dar a mão? Muito bem-vindo, viu? Prazer. Coisa boa ter os dois aqui, dose dupla, para a gente bater esse papo sobre ortopedia. 2 mineiros. Eu quero saber quem inspirou quem, porque um deve ter começado a faculdade antes. Eu quero saber quem foi que seguiu quem aqui. Bom, eu comecei antes, eu fui fazer faculdade no Rio e quando eu estava no meio da faculdade ele começou. O irmão disse, eu vou também, eu quero pra mim, que legal. Porque na verdade nós dois temos outra formação. Eu fiz educação física antes e ele fez veterinária antes. Eita, tem tudo a ver, né? A área da saúde, né? Um da saúde dos animais aí, dos bichinhos, e o senhor, doutor, também, educação física, Sim. Tem tudo a ver com saúde. Agora, um é especialista, a gente estava inclusive falando nos bastidores aqui sobre essa questão de cada vez os médicos são mais especialistas em determinado tema, em determinada parte do nosso corpo. O doutor Lauro é especialista em joelho. O doutor Roserson em pé e tornozelo. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas uma ressalva também que eu tenho pós-graduação em medicina regenerativa também. Que é uma área nova. Seria a medicina regenerativa, A medicina doutor? regenerativa é uma área nova, tá? Que está na ortopedia agora. Que ela tem estudado as células. São células que a gente chama de células pluripotentes, que a gente tem no nosso organismo. Em alguns pontos do nosso organismo a gente tem ela em maior quantidade. E a gente usa essas células para fazer um efeito analgésico, um efeito anti-inflamatório e automaticamente um efeito para tirar a dor, analgésico. Porque se As você células tira a do inflamação, próprio corpo da gente. células do próprio corpo. Então, isso é tema para um podcast inteiro até. É verdade. Porque assim, a gente escuta também muito falar em células tronco, não é? Isso, Utilizadas. Justamente. E aí, essas células às quais o senhor está se referindo, seria do corpo do paciente? Do corpo do paciente. De A uma gente outra tira de uma ponto. região, às vezes, a maioria das vezes, onde tem maior quantidade, que é a crista ilíaca posterior, ou na gordura do paciente. Nas células, no tecido adiposo, a gente tem grande quantidade de célula-tronco. E está sendo utilizado isso na ortopedia Na também? ortopedia, essa na técnica. medicina, para controle, para tirar processo inflamatório, aliviar a dor, estimular a produção de colágeno, estimula as células. É uma área muito interessante que tem surtido efeito muito grande. Os pacientes têm saído muito satisfeitos. Coisas que a medicina tradicional, assim, né? Essas especialidades não tinham solução. A gente tem conseguido aliviar a dor do paciente através da medicina regenerativa. Olha aí, que coisa boa, tá vendo? Podcast é pra isso, fala aí, doutor. Eu tenho pós-graduação em medicina do esporte. Em medicina do esporte, que tem a ver também com a sua primeira formação. Sim. Educação física. É porque eu sempre gostei de esporte e aí eu já reuniu quis unir tudo, os dois, a medicina e que tem tudo a ver com pé e tornozelo, também, né, doutor? Porque a se atleta complementam, sofre, né? Uma complementa a outra, então... Verdade, tudo fica interligado aí, gente. É. Vamos ver aqui. A gente separou algumas questões mais frequentes, dúvidas mais frequentes, porque o objetivo nosso é esse, é levar informação através da comunicação para que quem está nos assistindo, nos ouvindo, entendam que aquilo que ele está sentindo tem jeito e a quem eles podem recorrer. Em relação aqui, vou falar do pé e tornozelo, falar aqui com o Dr. Roserson, minha fichinha, minha colinha, ó. Porque quando a gente fala de saúde ortopédica, pé e tornozelo merecem aí uma atençãozinha maior? Então,
o pé que te leva para todo lugar, né? Então, você tem que cuidar bem Sustenta dele. o corpo, né, Exatamente. O pé é uma estrutura complexa, né? E muito importante na questão da locomoção. Então, assim, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa parte, principalmente as pessoas que têm diabetes, né? Porque o pé do diabético, ele requer maiores cuidados. Então, assim, existem muitas afecções no pé, por isso até que justifica essa cada vez maior especialização em certa parte do corpo, porque você vai ter mais know-how para tratar as afecções que geralmente... Quais são essas vamos dizer, lesões mais frequentes no pé e tornozelo? Tem Olha, alguma frequência assim maior? Ah, isso sempre acontece? Sim, tem. Doutor? Dentro disso aí a gente pode dividir nas lesões traumáticas, que são de traumas, né? E as não traumáticas. Geralmente, fascite plantar dá muito no nosso consultório. É uma Eu ia lhe perguntar e queria saber exatamente o que é a fascite plantar. Então, a fascite plantar, muita gente confunde, acha que é o esporão, fala, ele tem esporão de calcânio. A fascite plantar é um estágio antes do esporão de calcânio. Porque o que acontece? Tem um desequilíbrio da musculatura posterior do membro, e isso causa encurtamento. O encurtamento ele muda o vetor, porque o calcânio funciona com a fascia plantar. Do calcanhar, doutor? Do calcanhar com o tendão de Aquiles. O calcanhar funciona como uma roldana ali assim, e aí é meio que física, né? O vetor tá para um lado. Quando tá em equilíbrio, a resultante vai ser um lado. Se encurta tanto a face quanto o tendão de Aquiles, ou a cadeia posterior, vai ocasionar uma mudança dessa resultante, um estresse mecânico. O nosso organismo, aí vai inflamar a face, que é uma faixa que tem debaixo do pé. Uma pelezinha, né, doutor? Seria assim? Não, é como se fosse uma faixa mesmo. Uma faixa que vai do calcanhar para os dedos. Chama fáscia plantar. E ela inflama na sua origem no calcanhar. E o organismo tenta debelar essa inflamação calcificando. E aí essa calcificação forma o chamado esporão de calcânio. É doloroso. Muito, né? Em relação ao joelho, quais seriam as principais queixas? Aí a gente pode dividir também questão de trauma e não traumática e questão de idade, né? Então, assim, nas crianças a gente tem a famosa dor do crescimento, que é muito comum, que é aquela inflamação que a gente chama de epifisite, uma inflamação da epífise, que é uma dor que vai passar e é muito comum no consultório. O paciente chega, doutor, qual seria essa fase da dor do crescimento, doutor? Essa fase aí é por volta aí tem muito pai assistindo, mãe também. De 5 anos até 9, 12 anos é uma fase que tem a maior incidência. Dá essa dor no joelho também? Dá dor no joelho, a tuberosidade anterior, que é a parte anterior da tíbia proximal, ali no joelho, ela fica inchada, dolorida. E aí a gente tem que orientar o paciente que nessas épocas o paciente não pode fazer muito esforço, porque essa epífise está fragilizada. Ela está inflamada e pode correr o risco até de ter avulsão dessa TAT, que é onde insere o tendão patelar ali. Então tem que ter algumas orientações. E o que é avulsão? Vamos traduzir aqui. A avulsão é o arrancamento do tendão, porque está inflamada aquela região. Então a gente orienta os pais que a criança, se ela estiver sentindo dor, ela tem que se abster por um período de atividades de impacto, de esforço. E é muito comum na fase escolar, né? As crianças fazem atividade física no contraturno, aí faz basquete, futebol. E os pais têm que estar atentos a essas questões, porque às vezes acha que eita, é besteira, se machucou e tá aí com manha. E não, se é recorrente é porque pode ser ligado à dor do crescimento. Tem que procurar a orientação do ortopedista para ele passar os detalhes, né? E o que evitar. O que evitar, como fazer, às vezes precisa fazer uma compressa de gelo, às vezes tomar um anti-inflamatório por um período. Entendi. Tá? E seguir essas orientações. Já no paciente mais jovem,
o que a gente tem de mais comum são as lesões traumáticas. Uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, que é aquela fase onde joga bola, quer fazer atividade, correr. Então, temos as lesões meniscais e as lesões ligamentares, tá? Entendi. E a média idade, por volta aí de 30, 40 anos, a gente tem muito caso, principalmente mulher, de condropatias. Condropatia patelar, condromalácia, aquela dor na frente do joelho, quando vai agachar, quando vai fazer Eita, uma atividade. doutor! Tocou Muito no ponto comum, fraco aí. Muito comum. Em mulheres é mais comum ainda, né? A gente já atende isso aos montes Aos no montes. consultório. Falando em mulher, vou pegar o gancho aqui da questão da mulher para passar a bola para o Dr. Roserson ali, em relação ao uso dos calçados. E a mulher gosta de salto alto. Famoso salto alto, né? Eu confesso que eu aboli faz um tempo. Eu não consigo usar muito, assim, saltos muito altos. Eu, infelizmente, aos 22 anos, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Sim. Então, de lá para cá, eu já fiz uso de diferentes medicações, já passei por períodos de crises, tornozelo inchadíssimo, sem conseguir nem virar, como se tivesse sofrido uma lesão mesmo ali no local. Então, assim, tornozelo, joelho, tudo isso, eu passei a não usar tanto, mas as mulheres, no geral, gostam e usam. E pegando esse gancho aqui do doutor, o que é que isso vai impactar? Pé e tornozelo. Tem também lesões causadas por isso, doutor? Tem. Por ser um sapato que não é ergonômico, né? Porque ele deixa a sobrecarga muito no antepé. Então, assim... Seria o quê? Aqui na a frente? parte da frente do dos pé. dedos, né? Aí causa muita metatarsalgia, porque a cabeça dos metatarsos, que são esses ossinhos aqui referente ao pé, ele fica Não pressionada. aguentam. Então aí gera dor, gera metatarsalgia, fora o equilíbrio, né? Muito entorse por conta da área de apoio no chão. Você diminui muito a área com o salto, né? Então, Entendi. assim, a chance de ter entorse é maior. E isso a longo prazo, fora o entorse, também pode provocar alguma outra... Sim, aqueles sapatos que são sapatos de alto com câmera anterior muito curta, é um dos fatores que pode gerar o joanete. Que é o hallux valgus, que o que a gente tava falando aqui há pouco. Não, o joanete é aquele... Já é outra... Fascite plantar é outra coisa. Vamos assim dizer. Joanete é aquele osso que fica o ossinho mais puladinho, não É é? isso, aquele que o dedo entorta. O dedo vai O dedão do pé entortando, entorta. o hallux vai Entendi. entortando e vai Isso por causando... conta também do uso do calçado. É uma das teorias. Entendi. Porque na medicina, quando não se sabe muito o que é, fala que é idiopático. Então, assim, uma das teorias é que o uso Do calçado, exacerbado do calçado salto. com câmera anterior muito curta, muito apertada, pode gerar o joanete. O salto alto, né? Entendi. Vamos lá para as dúvidas aqui. Quem sofre dor crônica no joelho deve recorrer a um ortopedista ou seria outro profissional? Serve também, claro, para tornozelo e pé. Teria que buscar o ortopedista ou... Ortopedista. Ortopedista. Dor crônica no joelho é ortopedista. A dor osteomuscular, que está relacionada a músculo e osso, é ortopedista. E tem uma coisa, não é comum sentir dor, porque tem muito paciente que fala, eu tô sentindo uma dor aqui. Mas vai passar. Não é comum, não é. Se tá sentindo dor, a gente tem que ver a causa. Pode ser que seja uma inflamação que vai ser temporária, que a gente vai resolver. Pode ser uma coisa mais grave, que vai precisar de um tratamento mais sério. No meu caso, foi mais grave, né? Sim. Como eu falei, eu comecei então, com uma dor aqui... o seu caso, o caso da artrite reumatoide, ela é tratada em conjunto. Uhum. Ela não é uma patologia só do ortopedista. Porque a artrite reumatoide, ela causa processo, ela faz um processo inflamatório e degenerativo de articulação. Uhum. Então, o reumatologista vai entrar com a medicação via oral e o ortopedista vai dar o suporte articular. Entendeu? Aí vai te passar as medidas de acordo com o problema que você tem articular. Se te incomoda mais a articulação do joelho, a articulação do tornozelo, aí
a gente vai avaliar e passar o melhor tratamento. Porque a artrite reumatoide, que é o que você tem, ela com o tempo ela vai causando deformidades nas mãos, no joelho, no quadril, no pé. Então, assim, é uma doença que é de caráter autoimune, porém, o tratamento é feito em conjunto, é multidisciplinar. Isso. E é interessante que tenha um bom interação entre toda essa equipe, para que o paciente tenha uma melhor assistência. Maior. Por exemplo, no meu caso, vou confessar aqui, eu fui ao ortopedista, mas depois eu fui ao reumatologista. E lá no reumatologista que eu tive o diagnóstico. Sim. E eu não voltei para o ortopedista. Então, eu teria que ter até hoje esse acompanhamento. Seria assim, doutor? Tô falando porque tem muita gente me assistindo, tanto jovens quanto já... Que artrite a gente sabe que é mais na terceira idade, né? Acomete mais as pessoas da terceira idade, mas pode acontecer de diagnósticos precoces, né? Tem a como artrite juvenil também, né? Que acomete pessoas com idade menor. Então, assim... É para ter esse acompanhamento também com o ortopedista. Porque a gente pode evitar lesões que vão ser incapacitantes no futuro. Então, assim... Quanto mais cedo a gente intervir, mais o prognóstico é melhor, né? Os resultados são melhores. Então, às vezes, você está sentindo uma dor no tornozelo em consequência da artrite que já está causando uma lesão condral ali, que é uma lesão da cartilagem. E a cartilagem ela não se regenera facilmente igual as outras estruturas do corpo. Então a gente tem que ter um cuidado maior contra isso, evitar lesões mais... às vezes a gente pode tirar a carga e depende muito Tem como fazer cirurgia em alguns casos, doutor? Sim. Em relação a consequências da artrite, por exemplo. Eu fiquei com uma sequela assim. Existe caso de intervenções cirúrgicas? Tem. E às vezes quando você faz a intervenção mais precoce, os resultados são melhores. Então, por isso que é bom ter o acompanhamento multidisciplinar. Em conjunto. Além do ortopedista e reumatologista, caberia outro especialista? Ou esses dois são... O nutricionista é importante, porque a alimentação Tem muita alimentação inflamatória, né? Muito alimento inflamatório, né? Principalmente agora, né? E aí, você tem que... O terreno tem que estar... propício para poder os colegas atuarem e terem bom resultado. Às vezes você está muito inflamado, você faz uma cirurgia, você não vai ter um resultado bom igual se você não tivesse com tanta inflamação, entendeu? Entendi. Olha, essa dica foi de ouro, bem importante, realmente, nessa questão da alimentação, que essa bandeira vem sendo bastante levantada. A importância do alimento como uma prevenção e também como medicação, né? E também, infelizmente, como uma bomba, uma arma que pode prejudicar, né, o andamento de todo um tratamento. E ainda nos bastidores, a gente estava conversando também sobre a questão das crianças, que a gente estava até usando termos bem populares aqui, não é? Tem muita criancinha que tem o pezinho chato, então quando começa a fase de aprender a andar, a gente percebe a pisadinha chata. Também, popularmente falando, a gente chama aqui, eu não sei lá em Minas, porque eles são mineiros, né? Eu quero que preparem um almoço pra mim, tá? Olha, que a gente chama aqui, que é zambeta, quando tem as perninhas pra fora, e cangaia, não sei se é cangaia ou cangalha, quando tem, assim, as perninhas pra dentro. Não sei se vocês estão entendendo, mas quem é daqui, do Nordeste, pelo menos, entende a nossa linguagem. Essas condições, a gente percebe pessoas adultas assim, mas há intervenções na infância que possam fazer com que elas cresçam e tenham um alinhamento normal, vamos dizer assim, das pernas. Isso cabe ao joelho, cabe ao especialista pé e tornozelo. Quem é que responde essa bola aí? Não, assim, tem da parte do joelho que eu vou falar e tem da parte do pé também. Em relação à parte do joelho, o que a gente tem são essas duas deformidades, que é o valgo, o zambeta, que o zambeta é como se fosse um V, a perna é para fora. Isso. E o cangaia, ele é arqueado.
tá? Ele fica com a perna redondinha. Aquele que não desce do cavalo, né? Que a gente fala, né? Ficar brincando. Isso. Então, assim, a gente tem uma fisiologia de crescimento onde a criança, ela nasce varo, cangaia. Ela nasce varo. Aí, às vezes, é um pouco a mais que o normal. Aí o pai traz a criança preocupada, doutor, mas meu filho está com a perna muito arqueada, ele tem dificuldade para andar. A gente fala, ó, até 2 anos a criança tem esse varo, que é esse cangaia. Isso pode acontecer, vamos aguardar, vamos acompanhar, porque isso é patológico a partir de 3 anos de idade que a gente verifica se tem realmente... indicação de fazer um procedimento para poder... a gente faz um procedimento, você tira o crescimento de um lado e o joelho começa a crescer só do outro lado e alinha. Entendi. E aí resolve, tá? E se de repente a gente faz uma intervenção precoce, acontece o contrário, ele vai ficar assim. Isso. Não é? A gente tem que saber intervir no momento certo. Então é importante, eu atendo muita criança que os pais levam preocupados, doutor, minha criança tá zambeta, ela bate um joelho com o outro. Eu falo, não, nessa idade é normal ela ser zambetinha, vamos acompanhar, se aumentar a gente vai intervir, se precisar a gente vai. Hoje em dia já não se usa tanto, meu irmão vai até falar, essa parte já não se usa tanto aquelas órteses, botas que usavam antigamente. Eita, que era um processo, hoje em dia né? já não se usa tanto, tem indicações bem restritas, né? Então o paciente já chega lá, doutor, meu filho tem que usar bota. Não, calma. Não é assim não, deixa eu te explicar. Eu fui uma vítima, viu? Minha mãe... Olha, eu sou uma paciente e tanto, né? Porque cada tema que eu levanto... minha mãe levou também com essa preocupação, aí porque o meu pai é assim, cangalha, como a gente chama, e ela ficou preocupada quando me viu bebezinho, 1 ano, 1 ano e meio, começando a andar, e minha perninha assim, ela, ai meu Deus, vai ficar igual ao meu marido. Quando chegou no consultório, o doutor falou exatamente isso, calma, eu não vou fazer nada, ela não vai usar nada. Isso, não vou dizer há quantos mil anos atrás, mas graças a Deus que era um médico, não é muito preparado tal. E ele falou, não vou fazer nada, porque o que eu fizer vai ao contrário, vai refletir nesse crescimento dela agora e vai fazer o efeito reverso, ela vai ficar assim. Tenha paciência que a perna dela vai se endireitar, vamos assim dizer. E é justamente isso que o senhor está pontuando aqui. E tem em relação ao pezinho, né? Que chega muito aí mesmo. Pezinho chato, né? Que a gente chama. Chato, tem uns que falam caminhar na areia da praia, que vai melhorar. Quais são os mitos e verdades aí, doutor? O que acontece? A criança, ela nasce com o pé chato também. E o pé... É bom que a gente aprenda tudo isso, né? Ele tem... com o tempo, ele vai desenvolvendo a musculatura do pé e a parte óssea. E aí, a tendência é formar aquela curva. Não pode formar nem muito e nem tão pouco. Tem que ter um equilíbrio. Senão, se não formar a curva, chama pé plano. Se formar a curva demais, chama pé cavo, que também é um problema. E a partir de que idade começa essa curvinha a se formar? Geralmente a gente não vai intervir antes dos 5 anos. A gente pode, por exemplo, se a criança tem um pé plano doloroso, aí a gente pode usar uma palmilha, pode fazer pequenas intervenções. Não intervenção cirúrgica, tá? E cabe intervenção cirúrgica, cabe, doutor? Quando o pé plano é muito acentuado e doloroso, a gente, a partir de... Como é essa cirurgia? Fiquei curiosa agora. Por volta de 8 a 9 anos, hoje se usa a artrorise, que coloca um parafuso no seio do taço que vai formar essa curvinha. E pode ser, junto a esse procedimento, pode ser feito outros procedimentos se necessário. Agora, qual a importância dessa curva do pé? Além de muito plano causar dor, mas ela tem alguma função, assim, anatomicamente falando, que favoreça o caminhar? É a distribuição do peso do corpo, né? Entendi. Então, quando ela não tem o seu parâmetro normal, ela vai
o pé plano tende a ir para medial, né? Para dentro do pé. Então, sobrecarregar. Essa parte aqui de dentro do pé ficaria com a sobrecarga. Sobrecarga. E no futuro pode gerar... Pode gerar lesão na coluna. Gerar lesão condral, ligamentar. Então, assim... Vamos traduzir, doutor. Vamos traduzir. O que seria essa... Lesão condral é lesão na cartilagem. Na cartilagem. Que, igual eu falei, que não se regera facilmente. Então, essa questão que aparentemente é algo simples. É bom a gente trazer essas questões, né? Algo simples, besteira, não tem a curvinha tal. Não. Mas não, isso pode ocasionar consequências. A gente tem que deixar claro, porque isso é uma angústia muito dos pais, principalmente. Porque eles chegam com a criança, por exemplo, com 2, 3, meu filho não tem. Mas calma, não é para se desesperar. Vamos acompanhando. Se não formou e tá doendo, aí a gente tem que procurar. Existem causas que pode estar acontecendo, que tá gerando, investigar. E tem que fazer exames, né? Exames de imagem para ver se não tem algum fator ali, por exemplo, barra óssea ou barra cartilaginosa, que é o osso que está fundido. E aí ele pode gerar essa descompensação aí. Mas, se não tem dor, a gente tende a tratar com palmilha só. Entendi, doutor. Agora, quando começa a gerar dor, ou é uma deformidade muito grande que incomoda na deambulação, andar de maneira correta, aí a gente intervém. Entendi. Mas tem a época certa para intervir. Para fazer isso, né? Os ossos precisam estar maduros para a gente poder agir. Ter um certo grau de maturidade. Se a gente agir muito cedo, pode acontecer aquilo que você falou. Gerar um efeito reverso, né? Pé cavo iatrogênico que fala, porque você operou antes da hora. Antes da hora. A gente consegue fazer intervenções em adultos em relação a isso? Sim, tem muito adulto com pé plano e pé cavo, que são operados. E aí depende do... Que passaram uma vida aí sentindo as consequências de lesão, de dor, e descobre. Tem que deixar bem claro que o tratamento cirúrgico é para tirar a dor. Entendeu? Porque às vezes você tem um pé plano não doloroso e você não vai ficar operando quem não tem dor, não. Entendi. Porque o procedimento cirúrgico é um procedimento que tem seus riscos, né? Delicado. Aí o paciente chega lá no seu consultório, tem um pé plano, mas a causa da dor não é aquele pé plano, você não pode operar aquilo ali, não. Senão a dor continua e você operou um pé plano, você pode gerar dor nele depois de cirurgia, aí você fica com 2 problemas. Então, o principal foco da cirurgia é eliminar a dor. Dor. Tirar. Se ele tem um pé plano doloroso, você vai tratar aquilo ali. Entendi. Se ele tem um pé plano e não é doloroso, meu amigo, siga a sua vida. Se não é doloroso, descobrir a causa da sua dor, porque não é essa. É outra coisa. Né? E questão às cirurgias, vocês encontram resistências assim dos planos ou é fácil? Hoje em dia, assim, as básicas, as cirurgias básicas, a gente consegue. A gente, às vezes, tem alguma resistência quando você exige uma técnica mais apurada, com custo maior para o plano. Aí a gente tem uma certa restrição, mas se a gente fizer a justificativa correta... Informar que aquela técnica para aquele paciente precisa daquilo, o plano libera. Geralmente é mais tranquilo. E quais seriam, já que a gente já entrou nessa seara aí, quais seriam assim, as técnicas mais avançadas em relação às cirurgias? No joelho, o que eu posso falar, assim, que a gente tem de avançado, por exemplo... Um paciente que tem uma artrose grave, a gente já tem técnicas de fazer uma artroplastia total do joelho, que é a substituição por um joelho novo, tá? Com técnica que a gente chama navegada ou robótica. Esse joelho novo seria de como? Que material? Tem materiais que a gente chama de cromo cobalto, que é metal, tá? E polietileno. Substitui completamente substitui a articulação.
Substitui. Tem Faz algum esse- grau, vai ter algum grau de restrição, mas tira a dor do paciente, que é o mais O importante. objetivo é tirar a dor do paciente. E aí essas técnicas utilizando robótica seriam Isso as melhores. são as melhores porque elas dão pra Mais gente precisão, doutor. a orientação, o guia do robô ali para poder fazer os cortes perfeitos, com alinhamento perfeito. Entendi. E aí o resultado é melhor. É diferente, A né? durabilidade da prótese aumenta. O Entendi. resultado pós-operatório é melhor. Mais rápido. E no seu caso, doutor, as É, inovações? O tornozelo também tem prótese, né, de substituição, mas não é tão avançada igual a do joelho. Ela é uma coisa mais nova, então assim, ainda vai evoluindo, porque a medicina é uma É um constante estudo evolução. constante, né? A gente tem operado bastante os joanetes com técnica chamada minimamente invasiva, que são através de pequenos furos, pequenas incisões de 1 centímetro. A gente faz as osteotomias, que são os cortes nos ossos, realinha o dedo e a paciente volta às suas atividades mais precoces do que a Quanto cirurgia. tempo, assim, a recuperação, doutor? Depende muito de cada caso, mas em média 2 meses a paciente já está voltando às atividades Dirigir, normais. ginástica, exercício físico. Assim, essa cirurgia do minimamente invasivo, o paciente sai andando, tá? Antigamente não podia. Então, assim, já é uma evolução bem considerável. Poxa. O paciente sai andando com calçado específico, mas já sai andando. Já sai, coisa que não acontecia antes. Vamos lá, deixa eu ver quais são as dúvidas mais aqui do nosso pessoal. Em relação à cirurgia, tinha muitas dúvidas assim em relação à questão da recuperação. O senhor falou quanto mais tecnologia se usa, provavelmente eu acredito que a recuperação seja um pouco mais rápida, né? A tecnologia ela veio justamente para ajudar o cirurgião a melhorar a sua performance na cirurgia e diminuir o fato de ser invasivo, né? Quanto menos invasivo você é, menos agressivo no tecido, melhor o resultado no pós-operatório do paciente. Então a gente busca isso, ser menos invasivo e mais eficaz. Quais são as queixas mais comuns? Vocês, primeiro, doutor Lauro, recebe lá pacientes mais... A gente falou de criança, né? Porque geralmente Sim. os pais levam. Mas, assim, em relação aos adultos, qual a faixa de idade mais procura vocês? No Entre meu 30 e consultório 50. de joelho são os idosos, né? Idosos. Na verdade, um pouquinho antes aí, idoso acima de 60, você chega ali a partir dos 50, já tem Muita uma procura maior. E qual é a principal queixa? Tem muita gente associada aí à questão do excesso de peso também? Tem sim. O excesso de peso para joelho, para pé também é terrível. Terrível, porque a proporção é que cada quilo a mais, você multiplica isso por 4 em cima do joelho. É mesmo, doutor? A proporção é mais ou menos essa. Então, assim, tem muito paciente que eu oriento a perda de peso e eles, só perdendo o peso, você já tem uma melhora. É claro que tem outros fatores associados com a perda de peso, né? O paciente se alimenta melhor, começa a fazer atividade, começa a liberar endorfina, começa a liberar outros neurotransmissores, isso tudo vai influenciar. A alimentação melhor, o paciente desinflama, então são vários fatores que ajudam a tirar a dor. Mas o fato de perder peso, tirar a sobrecarga do joelho, tanto para joelho quanto para coluna, para pé, isso só tem benefício. O sobrepeso é um excesso de peso numa articulação que está doente. Então, assim... Que não está preparada para suportar. Isso. Não, e ela já está sofrendo. Por exemplo, numa pessoa que tem artrose, ela já está sofrendo com o desgaste da cartilagem. Você coloca mais peso numa articulação que já está sofrendo, vai aumentar. E aumenta a pressão e aumenta o desgaste. Então, assim, é chato, às vezes, que toda vez que o paciente chega, você tem que orientar. É porque a maioria dos pacientes, eles estão acima do peso, né? Quando ele vem com essas dores, com essas dificuldades, com artrose, eles estão acima do peso. Então, a gente tem que focar
em relação à atividade física, mobilidade. Eu tenho paciente que chega para mim, eu pergunto para ele onde dói. Ele não consegue apontar por causa de mobilidade, ele não consegue chegar lá no pé, lá no joelho, porque ele não tem mobilidade, porque ele tá gordinho. Demais. Entendeu? E aí é difícil, é difícil. Às vezes tem outros fatores, porque é muito em questão do sobrepeso. O paciente tem síndrome metabólica, que isso favorece ele a ter mais peso. Às vezes tem problemas de ansiedade, problemas psicológicos, psiquiátricos, entendeu? Então são vários. Então por isso que é importante aquilo que a gente estava falando da interdisciplinaridade. Sim. Né? Vários profissionais para atender aquele paciente. Tem paciente que eu fazer um atendo, tratamento... a minha receita é, você tem que procurar um psiquiatra para te ajudar, tirar essa ansiedade, você tem que ir para um reumatologista para poder acompanhar a sua parte reumatológica, você tem um quadro que também é uma patologia que dá outro podcast, que é a fibromialgia, entendeu? Que é muito comum. Muita gente sofre com a gente fibromialgia. Tem muito paciente que a gente atende com várias dores. Aí você vê os exames não são compatíveis com aquela dor. Mas os seus exames não estão tão alterados assim. Ah, mas eu sinto dor aqui, sinto dor aqui, sinto dor aqui. Aí você vai investigar, tem questões também psicológicas, né? Sim, que o senhor pontuou, que às vezes a dor não está correspondendo porque a gente intensifica mentalmente aquela dor, né? E tem todo esse trabalho. Aí... E tem pacientes que vão chegar e que têm indicação absoluta de uma cirurgia, por exemplo. Chegou, doutor, Que casos são esses, doutores? Assim que, olha, isso aqui é inevitável, tem que partir para a cirurgia. Por exemplo, no joelho, o paciente chegou com uma dor no joelho, por exemplo, aí tem um bloqueio articular que a gente chama, que ele não consegue dobrar o joelho, ou às vezes tem uma instabilidade no joelho, você vai avaliar o paciente, ele tem uma lesão de menisco grave, uma ruptura que a gente chama de ruptura complexa, o menisco rasgou todo por algum trauma torsional, ou teve uma lesão do ligamento por uma contusão, é cirúrgico. Não tem pra onde. Você tem que estabilizar o joelho, você tem que tratar aquela lesão do menisco, senão ele vai ficar sentindo dor. Então, esses casos... Não tem pra onde correr, cirurgia. Correr. E nos seus casos, hein, doutor? Qual é aquele que você chega e não tem como? É cirurgia. No caso do pé e tornozelo, é igual eu falei antes, a gente pode dividir em dois. Os traumáticos e os não traumáticos. Os não traumáticos, a gente tende a tentar tratar conservador, que é quando não tem cirurgia. Aí pode ser com fisioterapia, tem ondas de choque, tem outra infiltração, depende muito. Infiltração ficou bem comum, não é, doutor? Sim. Eu vejo muita gente fazer infiltração. Na fascite plantar. Muita gente. E como é esse tratamento? É algo que é um paliativo ou realmente ele pode trazer a solução? Como é que funciona? Em 80% a 90% dos casos a gente consegue resolver com a infiltração. A fascite plantar. Que aí não precisaria da cirurgia. Cirurgia não se faz. Na fascite plantar, a cirurgia é o último caso. Quando você tentou tudo e não deu jeito, vai pra cirurgia. É muito delicada a cirurgia, doutor? Não, mas assim, a gente evita. A gente segue uma sequência, né? Entendi. Porque a gente não pode partir já direto para uma cirurgia se você tem um arsenal que não precisa invadir o paciente, que você fala fazer um procedimento que pode gerar um dano pior do que o paciente tem. Então, assim, a tendência no meio da medicina é começar do tratamento conservador para o tratamento cirúrgico. Isso aí em qualquer afecção, seja ela no pé, no tornozelo, no quadril, a tendência é do conservador para o cirúrgico. É claro que tem coisas traumáticas. Rompeu o Aquiles, tem que operar, tem jeito. Deve ser horrível. Essas infiltrações, a gente faz em consultório ou precisa de um ambiente hospitalar? Não, pode fazer no consultório. Pode ser feito no consultório. Infiltração, assim, já tem... Vamos traduzir para o pessoal também, né? Aproveitar. O que seria infiltração? A infiltração, no caso do joelho, tá? Que é o mais comum que a gente tem, são as condropatias patelares e a artrose mesmo, o desgaste da cartilagem, tá? O que é a infiltração? É você colocar um líquido
tá? Normalmente é o ácido hialurônico, que é o que tem comprovação científica, que tem a função de proteger a cartilagem, de tirar a dor, de diminuir o impacto. Faz uma camada, doutor, Isso, em volta da cartilagem. ele protege a cartilagem mesmo, Uma ele blindagem. tem uma viscosidade que protege do impacto ali a cartilagem. Entendi. E tira a dor, desinflama o joelho. É um produto excelente. Vamos dizer assim, como se fosse um óleo lubrificante ali, Justamente. né? É, Nas como peças se do tivesse carro, né? Vamos o carro já tá botar com aquela engrenagem já falhando, mais já gasta, seco lá, né? As peças uma batendo na rangindo, fazendo outra. barulho, aí Tudo vai lá. seco, aí bota aquele óleo lubrificante, que aí seria É o isso ácido mesmo. hialurônico e faz esse E isso trabalho. é feito no consultório com anestesia local, assim, a dor é muito pequena, porque o pessoal acha que vai enfiar uma agulha de todo tamanho, furar osso, que não sei o que os pacientes chegam, doutor, me falaram que vai enfiar uma agulha gigante no meu joelho. Não é isso. Não é. É, o especialista Existe de alguma joelho... analgesia? Tem sim. Tem uma injeçãozinha com agulha de insulina, que aí você faz a analgesia ali, depois você aplica, o paciente sai tranquilamente. Doutor, achei que fosse arrancar meu joelho, mas... Não, é tranquilo. Minha sogra já fez, assim, algumas no joelho e foi bem tranquilo. Só fazendo uma correção aqui, a ruptura do tendão de Aquiles pode ser tratado conservador também, tá? Existe a indicação para cirurgia, porque eu falei que se rompesse tinha que operar, mas no tendão de Aquiles cabe o tratamento conservador, mas aí... Mas é mais demorado, né, doutor? Mas aí tem que analisar. Cada caso é um, né? Porque se eu chegar e falar, depois vão falar aí que eu falei que tem que operar. Não, tem que operar de todo jeito. Não são todos. Uhum. Existem coisas que tem que operar. Não chega, você faz o tratamento todo conservador, não resolve e opera. Entendi. Em relação à infiltração, tem também no pé, tornozelo? Tem, né? A gente falou da face, principalmente não foi agora? na face de plantar. Falou, né, e no tornozelo? Tem também. Tem também? O mesmo tem cartilagem. O tornozelo é tão magrelinho, bichinho, pra aguentar essa infiltração. E também são feitos pelo plano de saúde, para quem aí precisa. É possível fazer pelo plano? Geralmente, no meu caso, a infiltração da face plantar eu gosto de fazer com sedação no centro cirúrgico, porque é uma área muito dolorosa. Entendi. Aí já vai para o ambiente hospitalar, né, doutor? Porque é diferente do joelho, porque no joelho não tem tanta terminação nervosa igual o pé. Popularmente falando da planta do pé, né? Precisa ter uma... É o mapa do nosso corpo, assim dizem, né? Tá todo lá no pé. Então, assim, você fazendo... Dá pra fazer, mas dói muito. Realmente dói. Aí, para conforto do paciente... A gente procura fazer com sedação. Com anestesia. Eu sou das que prefiro. Se tem anestesia, pode dar. Se for geral, melhor ainda. Quando fala assim anestesia, às vezes o paciente assusta. Se assusta, mas é uma sedação, como se fosse uma endoscopia. Não, isso que eu ia falar, a gente vai fazer uma endoscopia. É uma anestesia, acho que é geral. Porque a gente apaga, é geral. É sedação que a gente chama. A gente chama sedação, né, doutor? Mas das últimas vezes que eu fui fazer, tinha um anestesista. Porque antes era uma enfermeira. E agora... Não, é feito com anestesista também. Anestesista mesmo, não é? Mas é uma coisa tão boa, gente. Quando eu acabo, doutor, me deu um... É um sono gostoso, né? Me deu um frasquinho pra eu ter em casa desse daí. Porque quando a gente quer dormir bem, né? Bota aquilo ali na hora, você... pronto, já apagou, já fez. E que bom, gente. Tô adorando o bate-papo da gente, em dupla, assim. A conversa tá muito boa, mas a gente já tá caminhando pro fim. Sim. Conversa boa assim, né? Quando a gente vê, já passou. Deixa eu ver se tem algo que eu esqueci aqui, das dúvidas que, como eu disse, são mais frequentes aqui. A gente já falou da recuperação, se há algum tratamento inovador para resolver a dor, afastando a necessidade de cirurgia. Em relação a esse... joelho, em relação ao pé também. De inovador que a gente tem muito grande, assim, que a gente, às vezes, alguns casos pode afastar cirurgia, é essa parte regenerativa, Regenerativa, que a gente abriu a entrevista falando. Isso. Tem alguns os estudos já em relação a essas lesões meniscais não complexas, de pacientes fazendo tratamento com medicina regenerativa com muito sucesso.
Agora, doutor, vamos aproveitar e explicar um pouquinho melhor essa medicina regenerativa. Como é o tratamento, assim, é mais longo? O senhor disse que tira as células de uma parte do corpo e aplica naquela outra parte. Como é essa retirada e essa recolocação? Como essa é que funciona? retirada é também com uma sedação. Ela pode ser feita... Mas é o quê? Uma punção? Você faz uma anestesia local e retira, punciona mesmo, retira as células da crista ilíaca posterior, da parte de trás da bacia, tá? E isso com anestesia, tudo tranquilo, o paciente não sente dor. Entendi. Não é desagradável, não fica sentindo dor depois. E a gente tira aquelas células ali e a gente mistura essas células com o próprio ácido hialurônico, tá? Que o ácido hialurônico ele também é um ortobiológico, que a gente considera um ortobiológico, que é uma substância que dá uma base, como se fosse um meio de cultura para as células, para a gente aplicar no joelho, ou aplicar no tornozelo, ou na fáscia, ou numa artrose no pé, entendeu? Quando faz infiltração, pode fazer infiltração, então, já usando a parte É regenerativa? indicadíssimo. Eu fiz isso na minha mãe. Meu irmão tá aqui de prova. Ela tem artrose. Eu fiz o tratamento que eu chamo de tratamento triplo, que são o bloqueio dos nervos que vão para o joelho, que levam a dor para o cérebro, mais as células tronco, mais o ácido hialurônico. Minha mãe não aguentava subir a escada, já ficava com dor. Agora Eita, tá lá em Minas, o pessoal querendo vir para Recife para tratar comigo. Que bom, tá né? fazendo E fazendo a pilates propaganda. e academia. É mesmo. Vocês já chegaram a operar juntos? Já. Já? Eita, que bacana. É a foto de maior orgulho da minha mãe. Os dois no joelho lá, juntos. outro no pé, ou os dois no mesmo ponto? Não, a gente tava operando juntos. Juntos. E qual foi a parte? Foi pé, né? Foi pé? Não lembro. Foi pé. Foi aquela fratura de fratura uma do fratura do quinto dedo do pé. E os dois lá juntinhos. E mamãe orgulhosa lá em Minas. Muito. Ai, que coisa boa. Agora, vejam, eu quero saber onde é que a gente vai encontrar os senhores doutores, se tem redes sociais, para quem está nos assistindo, porque o tempo corre rápido e no instante a gente acaba aqui, né? Porque são muitas dúvidas. Acredito que a gente esclareceu as principais. Mas antes disso, uma coisa que a gente falou nos bastidores também. Cada vez está mais segmentado. Antes eu ia para um ortopedista e acabou. Sim. A prova que não é mais assim tá aqui, vocês dois, né? É dupla, né? Uma dupla. Um especialista em joelho, o outro em pé e tornozelo. É assim mesmo, cada vez os doutores médicos estão escolhendo uma área para ficarem mais especialistas possível. E quem está do outro lado, no caso eu como paciente, tenho que ficar atenta a essa questão para, na hora de procurar, ser mais assertiva. É assim, doutor, que está funcionando? Explica. Então, isso aí é muito específico até do profissional também, tem esse detalhe. Porque é o seguinte, eu, por exemplo, tem local onde eu faço o meu consultório só de joelho. As marcações já são só de joelho. Mas tem clínica que eu atendo que eu sou generalista. Entendi. Entendeu? Que chega paciente lá e eu vou olhar ombro, eu vou olhar pé, eu vou resolver o problema dentro da possibilidade. Se eu vejo que é um paciente que exige uma demanda de um especialista, é um caso cirúrgico para um especialista de ombro, de pé, de quadril, eu vou encaminhar ele para o especialista. Entendeu? Eu tenho que ter a responsabilidade de saber que assim... Até onde vai, né? Até onde eu vou causando benefício para o paciente. Se eu passar dali e é uma coisa que precisa de um especialista com mais detalhe, que tem uma vivência maior, eu tenho que encaminhar. Eu tenho que causar esse benefício para o paciente. Entendi, doutor. Então, isso depende muito do profissional. Porque tem profissional que não quer atender outra especialidade. Ele quer só atender joelho, quer atender só pé e tornozelo. Eu não, como eu tô ali e eu já falo com o pessoal da clínica, da marcação, que pode marcar todas as especialidades. Desde que vai para ortopedista, tô ali. Sim. É assim também, doutor? Geralmente é assim também. Tem lugar que eu atendo com só pé e tornozelo, e mais outro mais direcionado. Generalista. E outros lugares é generalista também. Pronto, dúvida esclarecida, viu, minha gente? Agora a gente quer saber como é que faz para encontrar vocês.
O senhor estava falando aqui que tem uma clínica também, é de Minas, mas já tem clínica aqui, que fica em Isso. Olinda. Pode dizer o nome, também se tiver rede social, vamos colocar aí para que as pessoas encontrem. Eu vou falar aqui a minha rede social, que é que eu mais uso, assim, para ter o contato. Inclusive, tem até vários posts, informações, stories, que o pessoal pode ver e tirar dúvida, e mandar mensagem, que é o Instagram, né? O meu é Dr. Lauro Lopes. Bem fácil. Dr. Lauro Lopes, facinho. Pode entrar, acessar, tirar as dúvidas, ver lá. Eu atendo em várias clínicas, em Recife, eu atendo no Hospital de Fraturas, tem um consultório lá, atendo no plantão na sexta-feira, se precisar procurar, eu tô lá no No plantão. Hospital de Fraturas da Rui Barbosa? Não, é o da João Fernandes Vieira. Ah, da Fernandes Vieira, sim. Tá? Ali eu atendo ali. Eu tô lá fazendo cirurgia na terça, na quinta, consultório na quinta e no plantão na sexta. E a clínica lá em Olinda? A clínica lá em Olinda chama Amor Saúde, tá? Tô lá na segunda e quarta. Atendo também na Soube, tá? A Soube tem clínica dentro do Santa Joana, no Rio Mar e no Derby, onde eu atendo. Eita, tem que ter muitos dias essa semana aí do doutor, né? Tô vendo que a dele tem mais de 7 dias. E além disso, atendo em Paulista também. Eita, tem mais de 7 dias essa semana, hein, doutor? Tem o sábado também. Tem o sábado, atendo no domingo, viu, gente? Não sei se o podcast tem essa abrangência, atendo em Carpina também. Tem sim, olha aí, gente. Então, o pessoal de Carpina pode me procurar lá. Se consulta com o doutor quem não quiser. E doutor Roserson também, como é que a gente lhe encontra? A minha rede social é @Dr. Roserson. Só tem um, né, doutor? É mais difícil. Esse nome é só um. E eu atendo também na Soube, no Santa Joana, no Rio Mar, no Derby, em Olinda. Eita, são muitos dias também essa semana. Em Paulista eu atendo na Previnorte e na Clínica de Fraturas. Atendo no Hospital de Fraturas também, na terça-feira, no plantão, parte da tarde. E... Será que já completou a semana aí? Gente, mas muito obrigada. Estou muito feliz de ter batido esse papo aqui em dose dupla com vocês. Muito feliz porque vocês aceitaram ao nosso convite. Que venham outros, né? Sim. Porque a gente viu que o tempo corre muito rápido. Verdade. Todo mundo tem muita dúvida, todo mundo quer saber mais. E que bom que a gente tem essa oportunidade de levar mais informação através da comunicação. Então, já deixo as portas abertas para a dupla vir aqui outras vezes, viu? Vou ver se a mão chegar de novo aqui, ó. Obrigada, viu, doutor Lauro? Estamos à disposição, tá? O que precisar aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode acessar lá, que a gente tira dúvida. Se precisar ir lá no consultório, a gente olha. E se quiser fazer outro podcast aí de medicina regenerativa. Vamos embora. Medicina do esporte. Já é outro tema aí para trazer essa dupla de Minas. Aqui, doutor, muito bom, viu? É um Obrigada. prazer. Nada. Dupla de Estamos Minas aí. Gerais, 2 irmãos aqui, coisa boa. Primeira vez que a gente recebe 2 irmãos que abraçaram a mesma profissão. Foi muito bom tê-los conosco, Legal. viu? Obrigada, meninos. Olha, aí você já sabe, não sai daí que a gente vai para aquele momento, meu doutor. Até daqui a pouco, gente. Como eu bem disse, agora nós vamos para o momento meu doutor. E hoje aqui comigo, olha só ele, doutor Murilo Cavalcante. Chega cá, bora ver se chega. Chega. Chegou, seja muito bem-vindo, viu? Ao Obrigado. nosso canal. Quem tá aqui com a gente já sabe que é o canal para a gente conversar sobre saúde, sobre direito à saúde suplementar, sobre inovações médicas. E nesse episódio a gente teve aqui uma dobradinha. Foram 2 médicos irmãos ortopedistas. E a gente conversou aqui sobre algumas inovações, algumas queixas mais frequentes dos pacientes. E agora chegou o nosso momento aqui, para a gente justamente falar, doutor, que alguns beneficiários, usuários, né, de plano de saúde, às vezes enfrentam algumas barreiras quando precisam recorrer a alguns dos tratamentos que a gente conversou, por exemplo, no episódio aqui de hoje. Eu separei algumas dúvidas, bora ver se o doutor vai me ajudar. Um paciente que sofre com dores no joelho ou tornozelos,
e precisa de tratamento, o plano de saúde tem como arcar com esses custos? Deve arcar ou há alguma negativa? Como é que funciona? Bom, Priscila, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação. Sempre muito importante estar tratando acerca desse assunto, que é tão importante, até porque os usuários de plano de saúde somam já cerca de 50% da população brasileira. Muita gente, né, doutor? Reflete muita gente hoje em dia no país. Vamos lá, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ter primeiro a noção de que contempla uma cobertura do plano de saúde, certo? O plano de saúde ele pode ser contratado de 3 formas. Ou ele vai ter uma segmentação odontológica, uma segmentação ambulatorial ou uma segmentação hospitalar, ou todas juntas, certo? Então, suponhamos que você contratou um plano de natureza apenas ambulatorial. Ambulatorial seriam aqueles acompanhamentos médicos e exames de tratamento de natureza ambulatorial, feitos em consultório, portanto. Logo, se o médico lhe prescreveu um exame, acho que os doutores falaram de aplicação de ácido hialurônico, a título de exemplo. Infiltração. É um tratamento restrito ao âmbito ambulatorial. É feito no próprio consultório do médico. Logo, ele é restrito à segmentação contratada do tipo ambulatorial. Então, quem tem um plano de saúde com a cobertura ambulatorial vai estar coberto nesse sentido? Sim, Entendi. deve, portanto. Em relação ao plano hospitalar, por sua vez, são tratamentos relacionados ao âmbito hospitalar. Uma cirurgia dessa magnitude. Então, se você só tem apenas um plano de natureza hospitalar, você não vai ter acesso ao que contempla o plano ambulatorial. No entanto, não é a prática hoje em dia. Basicamente, 95% das pessoas possuem um plano de saúde com cobertura ambulatorial e hospitalar, o que dá a gama de acesso a todos esses tipos de tratamento. Tanto o feito em consultório, pelo médico, lá como, por exemplo, aplicação de ácido hialurônico, uma consulta médica, uma sessão de fisioterapia, como procedimentos cirúrgicos, tais como prótese de joelho, prótese de quadril e toda a sorte. Essas coberturas. Exatamente. O que me chamou a atenção na fala de um dos médicos, eu acredito que foi o Dr. Lauro, a gente estava falando sobre as inovações tecnológicas, que tem as cirurgias convencionais e aquelas que utilizam técnicas mais avançadas aí com o uso da tecnologia. E que essas, geralmente, são as que são barradas pelo plano de saúde. E como é que a gente pode fazer nesse sentido? Como é que a gente pode recorrer se essa técnica for comprovada que realmente é mais eficaz para aquele tratamento? As chances do paciente conseguir que a cirurgia dele seja realizada por essa técnica? Bom, vamos lá. Isso aí é um ponto central da questão da discussão relacionada à cobertura de tratamentos de inovações tecnológicas. Por quê? A medicina ela avança muito mais rápido do que o avanço do rol da ANS. Aquela famosa lista, né? Que é onde estão inclusos todos esses tipos de tratamentos que são habitualmente feitos. Quando o tratamento goza de um caráter mais inovador, é aí que o plano de saúde costuma barrar e negar a cobertura. Isso porque justamente ele não tem aquela previsão no rol da ANS. E como eu disse, o rol ele costuma evoluir de uma forma muito mais lenta do que a própria medicina hoje em dia. Então, o campeão hoje de negativas seria, se eu posso dizer assim, seriam os tratamentos inovadores. Tratamentos que não gostam de previsão no rol da ANS. Entendi. Então, às vezes até funciona até como um escudo para o plano, né? Se não tá aqui, então já sabe que eu não sou obrigado a fazer e se limita a não fazer. Mas as chances do paciente judicializar isso e conquistar essa cirurgia com essa técnica mais inovadora, é possível isso acontecer? É possível sim. Desde que comprovada que é necessário que aquela técnica realmente é indispensável para aquele tratamento. Seria mais ou menos assim? Exatamente. Hoje em dia, essa questão da negativa do rol não deveria nem ser mais uma prática. Entendi. No entanto, como a quantidade de pessoas que buscam o judiciário é muito inferior em relação àquelas que realmente sofrem a negativa no dia a dia, ainda é muito mais vantajoso para as operadoras negarem com base nessa premissa. Entendi. E por que eu digo que não deveria mais existir? Porque desde 2022, o Congresso Nacional editou a Lei 14.454. E por meio dessa lei, ela fez 2 inclusões na Lei de Plano de Saúde, que é a Lei 9656 de 1998. Ela inseriu os parágrafos 12 e 13 ao artigo 10º. No parágrafo 12 está lá expresso, dizendo que o rol de cobertura previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar consiste em apenas uma referência básica, ou seja, é meramente exemplificativo, aquilo ali é o básico, aquilo ali não é tudo que você tem direito. E no parágrafo subsequente, o 13º, ela estabelece quais são os critérios para que você tenha acesso a um tratamento fora do rol. O plano deve cobrir, desde que seja preenchido aqueles critérios. Um deles é a necessidade de evidências médicas, ou seja, aquele tratamento proposto pelo médico assistente, ele está devidamente respaldado na medicina baseada em evidências. Entendi, doutor. O outro critério seria
a chancela do CONITEC, que é o Conselho de Incorporação de Tecnologias no SUS. Que aí, em linhas gerais, o primeiro, do item 1, que é a evidência médica, sempre vai estar à frente, porque o CONITEC também tem sua demora na hora de aprovar determinado tipo de inclusão de tecnologia no SUS, já que tem questão de custo-benefício, custo-efetividade, que é restrito ao SUS e que não contempla a parte das operadoras de planos de saúde. Dito isso, a evidência médica, ela não surge de uma hora para outra. Ela tem as comprovações todas ali do caso do paciente, ou qual a doença e o porquê daquela intervenção daquela forma, né? Exatamente. E a evidência médica não é um médico que inventa na hora, digamos assim, falando. Ela existe... eu vou criar aqui um roteiro para ser aprovado. Não é assim, né? Não é bem assim. A evidência médica, ela leva anos para ser desenvolvida. Hoje em dia, ela é representada por meio de uma pirâmide. A pirâmide na base, ela começa com os estudos in vitro. Ela vai no laboratório, vai ver realmente no microscópio como é que aquele medicamento se comporta com a célula X ou Y. E vai evoluindo, vai ter o estudo de caso controle, randomizado, que são pessoas que estão em grupos que se submetem ao uso do medicamento, enquanto o outro não se submete àquele, e vai ver qual foi o reflexo no final das contas. Se então aquele há tratamento... uma série de estudos para chegar àquela conclusão de que aquele método é melhor do que aquele outro, né? Exatamente. E no topo da pirâmide tem a revisão sistemática, que são revisões, estudos que fazem um aparato geral de tudo que foi produzido na medicina em relação àquele tipo de terapia, para chegar à chancela e dizer, realmente esse tratamento aqui é eficaz. Entendi, doutor. Então, quando o médico prescreve um tratamento que ele não possui... tá tirando da cabeça dele, Não tá né? tirando da cabeça dele. Quando ele goza de um respaldo, de uma revisão sistemática, é porque aquele tratamento realmente já foi exaustivamente avaliado pela medicina e ele sim foi atestado a sua eficácia para aquela patologia proposta pelo médico. Entendi. Então, quando o plano de saúde nega uma cobertura de um exame, tratamento, medicamento, apenas porque ele está fora rol, isso não deveria acontecer. Inclusive, é ilegal, porque, como eu disse, é contrário a essa edição dessa lei que, por mais que seja recente, já tem 2 anos e as operadoras já deviam ter se adequado a essa questão. Perfeito. E na hipótese de tratamento cirúrgico, o custeio também é obrigatório? A gente falou da retirada da mama? Sim, né? Sim. O plano de saúde ele tem que arcar com essa cobertura. E as negativas que ocorrem neste caso seriam em decorrência de quê? Quais seriam as alegações? Como o senhor lida com isso na prática? Né? É a sua área do direito, justamente essa, direito à saúde suplementar. Então, no dia a dia, com muita certeza, muitos clientes, usuários de plano de saúde chegam com queixas de negativas e muitos em relação ao tratamento de câncer. E qual é a maior, com mais recorrência, alegações por parte do plano de saúde? Por que essas negativas são dadas? Bom, vamos lá, como eu disse, a campeã é a questão de a mera ausência de previsão no rol. Porque não está na lista como lá. eu expliquei já, hoje em dia não tem nenhum tipo de legitimidade esse tipo de negativa. Uma outra forma que está um pouco atrelada a essa são a questão das inovações tecnológicas. Ou seja, tem uma inovação tecnológica para um tratamento, não está incluso no rol, logo eu não autorizo. No entanto, como eu expliquei também acerca da evidência médica, ela tem um respaldo, ela não é feita da noite para o dia e ela não simplesmente não é tirada da cabeça do próprio profissional médico. Ele tem esse respaldo clínico para poder prescrever o tratamento. Então, assim, a título de exemplo, nesse ambiente, existe um tipo de demanda que está chegando bastante lá no escritório, que são tratamentos relacionados a laser terapia de alta intensidade. A laser terapia é um equipamento laser, que até eu como leigo, não sou médico, mas é fantástico você ver a medicina evoluindo e ver como ela pode proporcionar ao paciente um benefício sem aquela intervenção cirúrgica mais abrupta no corpo do paciente. Ou seja, o médico utiliza-se de um laser, ele penetra na pele do paciente e esse laser ele consegue promover um tratamento de forma a aliviar a dor, reduzir a inflamação e reparar tecidos. Só com laser diretamente na lesão que o paciente está se queixando. Ou seja, a pessoa tem uma dor de coluna, dor de joelho, dor de um pé. Pode utilizar essa técnica. Exatamente. Esse tipo de tratamento chega lá no escritório com esse tipo de prescrição para poder ser utilizado. As operadoras, por sua vez, negam, porque não está no rol, ou sequer se manifestam a respeito do pedido, o que também é ilegal, já que ela, pelas regras prazos, da ANS, né? tem prazo. Pelas regras da ANS, ela tem o dever de fornecer a negativa por escrito ao usuário. Tá certo? E essa terapia, a gente na prática lá do dia a dia, a gente vendo com essa incorporação do novo artigo lá, a Lei de Planos de Saúde, que determina que seja custeado, mesmo que não esteja no rol, mas se tiver previsão em uma medicina baseada em evidência, a gente vai se debruçar sobre a laser terapia, ela tem esse respaldo.
ela é um exame que goza da mais alta classe da evidência médica, porque ela tem revisões sistemáticas que abrangem e chancelam esse tipo de tratamento para pacientes com dor, inflamação e tudo mais. Então, o tipo de negativa que a operadora promove nesse tipo de situação é nitidamente ilegal. Entendi. Uma outra situação é negativas de próteses e órteses vinculadas ao próprio procedimento em si, que também é abusivo, já que eu não posso fazer uma cirurgia sem um material específico para ela. E é comum eles liberarem o procedimento cirúrgico, mas negar o material. E aí, como é que faz se não tem o material? Não faz, né? Esse é o mesmo questionamento que o próprio cliente, quando vem até a gente, faz, né? Como é que eu faço a cirurgia se um material primordial para ela não for fazer? Vai comprar o Exatamente. material, como é que funciona isso? E é comum também esse tipo de negativa. Doutor, e uma pergunta, eu acho que todo mundo deve estar se fazendo, quem está assistindo. Qual é a média de prazo desse retorno? Eu procuro ajuda com um profissional, por exemplo, o senhor que é advogado, né? Vem para me ajudar. Com quanto tempo, mais ou menos, eu tenho uma resposta de que o plano de saúde vai sim fazer aquele procedimento que o médico solicitou, depois de ter acionado o judiciário? Tem alguma previsão? É difícil mensurar? De certa forma é difícil mensurar, mas eu sempre tento deixar esclarecido aos meus clientes que a gente tem que contar com a sorte de ter um juiz proativo e um juiz que acelere o processo. Ou seja, se o processo for proposto com o pedido liminar, que é amparado na probabilidade jurídica do pedido, ou seja, o que eu estou pedindo tem muita chance de ter certeza, e uma urgência na sua demanda, já que no caso específico seria uma dor ou a necessidade de uma cirurgia corretiva, o juiz vai analisar o processo sobre esses dois aspectos e vai deferir um liminar, que faz com que você obtenha o direito logo de início do processo. Então isso tende a ser rápido. Em cerca de 1 semana, 2 semanas, você já consegue ter acesso ao seu tratamento que foi negado. Agora, logicamente, precisamos ter um juiz proativo, um juiz que realmente diligencie e que siga com o processo de forma célere. Em contrapartida, a operadora também precisa respeitar ordens judiciais e cumprir no prazo. Então, a média seria assim, umas 2 semanas, uns 15 dias. Em condições ideais, sim. O juiz célere e a operadora cumprindo 15 dias. No entanto, existem, infelizmente, magistrados que não possuem essa proatividade, são mais morosos e, por consequente, também existem operadoras que não cumprem liminares. Então, o nosso esforço para garantir o acesso do nosso cliente ao tratamento que ele tanto precisa termina sendo um pouco mais demorado. Mas nós, como advogados, ficamos de forma proativa e de forma insistente cobrando esse direito, que seja reconhecido e seja posto em prática. Tem muita gente que... Eu achei um prazo bem razoável, assim, 15 dias, 1 mês. Porque tem gente que, às vezes, não querem lançar mão de recorrer ao judiciário pensando, eu vou levar 1 ano, 2 anos para ter a garantia daquele meu tratamento, dessa minha intervenção, né? A gente tá falando aqui hoje de ortopedia, aquela minha cirurgia no joelho, eu vou já... Aí pensa tanto no tempo, e não é bem assim na prática. A gente vê que os prazos estão cada vez menores, né? Como o senhor bem pontuou aqui, tem situação que em 15 dias você já consegue a liberação para fazer aquilo que o médico solicitou. Exatamente. Né? Quando a dor do paciente... Há essa combinação aí, né? Do juiz, do plano. Exatamente. Em condições ideais, 15 dias é um prazo excelente para que tudo seja resolvido. E especialmente quando o paciente está nessa condição, o paciente está nessa condição premente da necessidade do tratamento, né? Aquela cirurgia mais urgente, né? A dor realmente é um fator muito complicador, porque realmente você não convive bem, você realmente tem um declínio da sua qualidade de vida que ela precisa realmente ser corrigida o quanto antes. Doutor, vou lhe dizer uma coisa. Chegamos ao fim do nosso Momento Meu Doutor de hoje. E olhe, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muita gente, eu acho que agora já se antenou mais. E é importante, se atentou, na verdade, né? Ficou mais antenado em relação a quem recorrer, muitas vezes. A gente quer trazer isso daqui, tanto ao médico especialista, bem como para saber a quem recorrer quando acontecem as negativas do meu tratamento, das minhas cirurgias. E trazer vocês aqui com essas dicas para as pessoas e também mostrar a questão do prazo, como é que faz, como é que não faz, em que momento cabe uma intervenção, né, no judiciário, em que momento não, acionando a ANS, a operadora, Então, tudo isso é muito importante para nós como beneficiários e usuários, e eu me coloco nesse lugar, porque a gente, munido dessa informação, desse conhecimento, a gente sabe de que forma a gente recorrer pelos nossos direitos, né? A gente lutar por eles, fazer com que eles se façam valer. E que bom que eu tive sua companhia aqui hoje, ó. Vamos ver se cabe. Obrigado, viu, Priscila, mais uma vez, por participar. Obrigada.
Assunto muito importante. Convivo com o direito à saúde suplementar há mais de 10 anos, então é minha rotina do dia a dia. Então, todo tipo de situação que você imaginar, eu já presenciei. Já passou, né? Exatamente. Falar nisso, doutor, vamos deixar aqui as redes sociais, por favor, para que eu tenho certeza que tem muita gente com muita dúvida aí, quer ir lá no direct perguntar, ou de repente um site. Pode ficar à vontade, esse momento é seu. Certo, o Instagram do escritório é _DS Advogados. Pode ficar à vontade para mandar direct. Nós, advogados, ficamos com o celular disponível, então a gente sempre fica respondendo aos questionamentos que são lá. feitos por direct, exatamente. E o site é www.advogadosds.adv.br. DS, D de dado, viu, minha gente? Muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Já aproveitem, já vão lá, já procurem saber, se informar. Muito obrigada, viu, doutor? Que venham as próximas dúvidas aqui para a gente tirar mais momentos como esse, como o momento Meu Doutor. E para você que está aí, que nos acompanhou até agora, muito obrigada por estar aqui conectada com o Saúde Justa, esse canal que veio para ficar um canal de informação sobre saúde, direito e inovações médicas. Até o próximo episódio, que já está prontinho, esperando por vocês. Olha, forte abraço, até mais, fiquem com Deus.